Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, 30 de novembro, com o tema Como Realizar as Tarefas de Deus, baseado em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 18. Se anuncio o Evangelho, não tem de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Você já teve indisposição espiritual? Você já leu a Bíblia, orou, cantou no coral, pregou o Evangelho sem ter disposição para isso? Como enfrentar uma situação assim? É possível cumprir um dever com alegria, gozo e satisfação? Servir ao Senhor com alegria é a ordem da Escritura. É possível? Deus sempre ordenou ao seu povo determinadas práticas: guardar a sua palavra, tê-la e meditar nela, orar sem cessar, cultuar o Senhor com alegria. Em nosso texto, Paulo está lidando com a responsabilidade de pregar o Evangelho, pois ele diz: sobre mim pesa essa obrigação, mas se faço de livre vontade, tenho galardão. Vejamos a declaração de Paulo. Primeiro, a responsabilidade da tarefa. Paulo começa declarando que sobre ele pesa esta obrigação. Ele reconhece que o dever o pressiona, o impulsiona. Ele recebeu a incumbência como apóstolo do Senhor. Eu tenho que fazer. Ele se reconhece como servo de Deus e como alguém que está sob as suas ordens, como diz Calvino. O homem que uma vez foi chamado para isso, não imagine que ele já tenha liberdade de retroceder quando lhe convier, se, por exemplo, as frustrações arrebatarem o seu coração ou as tribulações o esmagarem. Portanto, ele é devotado ao Senhor e à Igreja, e estão unidos por um laço sagrado que seria um crime desfazer. É essa responsabilidade que eu levo à tarefa. É por isso que Paulo diz: ai de mim. É uma expressão de dor ou lamento, de desprazer, mostrando que ele não pode deixar de cumprir sua tarefa de pregar o Evangelho, pois se o fizesse seria penalizado. É como alguém que se levanta pela manhã sem disposição para o trabalho e a responsabilidade para com a família lhe pesa, impulsionando-o para o trabalho. Você reconhece sua responsabilidade diante de Deus? Então cumpra. Segundo, a voluntariedade. A seguir, Paulo diz: se o faço de livre vontade, tenho galardão. Ele está falando de realizar sua tarefa alegremente, de livre e espontânea vontade. Como pode um peso, uma obrigação ser realizado livre e alegremente? Calvino responde: portanto, sempre que Deus exigir de nós, enganamos-nos a nós mesmos se imaginamos que o cumprimento correto quando o fazemos de má vontade. Pois o Senhor requer que seus servos sejam alegres, 2 Coríntios 9, 7, a fim de se deleitarem em obedecê-lo e manifestar sua alegria pela prontidão com que agem. Em suma, Paulo quer dizer que ele agiria de acordo com seu chamado, apenas no caso de cumprir seu dever com boa vontade e alegria. Então surge uma pergunta: como realizar alegremente a obra do Senhor? Somente pela graça. É como diz o próprio apóstolo Paulo: não eu, mas a graça de Deus e comigo. 1 Coríntios 15, 10. Você tem razão para fazer voluntariamente a obra de Deus? Qual? Você foi alcançado pela graça de Deus e a experiência da graça de Deus que nos motiva, que nos leva a cumprir nosso dever com alegria. Então, como você deve realizar a obra de Deus? Deve realizá-la como chamado, uma tarefa que o Senhor te incumbiu, mas deve fazê-la com alegria, sendo sustentado pela graça de Deus. Então você poderá dizer como Paulo: sobre mim pesa a obrigação,
mas faço de livre vontade, pois tudo é graça de Deus para conosco. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nesta situação. Desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Agradecer por aqueles que já se recuperaram. Profissionais da saúde. Pelos idosos e grupos de risco. Por aqueles que estão internados por infecção do coronavírus. Pelo retorno às atividades. Pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.